Olá, eu vou apresentar para vocês a seguinte temática: jogos e materiais em libras relacionados à literatura infantil. São jogos relacionados à contação de histórias com materiais e produções em libras e sinais. Vou apresentar para vocês então essa produção. Esse primeiro jogo que eu vou apresentar para vocês é o jogo da memória. Jogo da memória. Relacionado a qual história? A uma história que vocês conhecem muito bem. A história da Chapeuzinho Vermelho. Conhecem, né? Vocês puderam perceber que o material utilizado tem uma relação, então, com o personagem, a imagem do personagem, no caso aqui é Chapeuzinho Vermelho, com o sinal da Chapeuzinho Vermelho. Então, a representação imagética da personagem com a representação, então, do sinal. Vocês verificam, então, que há uma diferença, né? Por exemplo, no jogo de memória feito em língua portuguesa. Aqui a relação é da personagem com o sinal. No caso, a Chapeuzinho Vermelho. Aqui está o sinal, Chapeuzinho Vermelho. E aqui está a imagem, então, da personagem. Vocês podem perceber que esses materiais, né, utilizados aqui, eu utilizei disquetes antigos. Então, o material reciclado. Talvez alguns não conheçam, alguns conheçam e lembram. Os disquetes, então, que estavam descartados, eu utilizei para organizar, né, e fazer o material, então, do jogo da memória. Um outro exemplo que eu trago para vocês agora é o jogo de dado. Vocês conhecem, alguns de vocês já conhecem o jogo de dado. Mas observem este aqui. Então, essas imagens que vocês conseguem visualizar aqui são as configurações de mão, que vocês podem, então, relacionar a sinais. Por exemplo, com esta configuração de mão, eu posso realizar o sinal mentira, como na história do Pinóquio, que ele mente. Um outro sinal, pai. Um outro sinal, um sinal de uma cor, verde. Esta configuração de mão, eu realizo uma série de sinais. Não tem uma relação direta com as letras. Ali, na língua de sinais, configurações de mão são utilizadas, então, para a realização dos sinais. No jogo com dado, então, numa contação de história, numa sinalização, quais sinais podem ser apresentados? Então, aqui para Chapeuzinho Vermelho, lembra que eu falei para vocês? O sinal de vermelho. Então, eu posso utilizar este sinal de vermelho com essa configuração de mão. Chapeuzinho, esta configuração de mão. Para fazer o sinal de chapeuzinho, ou o sinal de chave, o sinal do verbo precisar. Eu relaciono, então, essas configurações. Agora eu vou apresentar para vocês um outro jogo. Que jogo é esse? Vocês conhecem o jogo de carta? Mas qual o jogo de carta? Dorminhoco. O jogo, então, Dorminhoco, em que os participantes precisam encontrar três cartas, né, que combinam e baixar. Aqueles que, né, que acabam perdendo são marcados, então, no rosto. O tema para esse jogo é Branca de Neve. Vocês também conhecem essa história, não é mesmo? Eu vou mostrar para vocês, então, o desenho da personagem, a imagem da personagem, da Branca de Neve, da rainha malvada, da bruxa, do príncipe, dos sete anões,
do caçador. Os personagens, então, em uma carta, na outra carta a gente tem o sinal e uma terceira carta com a configuração de mão para a realização do sinal. Então, para o sinal Branca de Neve, eu tenho aqui a personagem, o sinal desta personagem, Branca de Neve. Aqui eu tô com uma mão ocupada, Branca de Neve, tô realizando só com uma. E qual a configuração de mão? Com as duas mãos fica mais fácil. Qual a configuração? Essas são as configurações utilizadas para Branca, Neve. São duas configurações, então, utilizadas para a realização desse sinal. No jogo de carta, então, eu preciso localizar a personagem, o sinal e a configuração, que estão relacionados, né, com a produção em língua de sinais. No jogo, então, no momento que o participante encontra as 3 cartas, né, tem uma carta que é diferente dos 7 anões, o mestre. Vejam só, essa é a carta. O mestre. O mestre é a única carta diferente. Todos os outros têm o sinal, o desenho do personagem e a configuração de mão para realizar o jogo, então, Dorminhoco. Mas vocês pensam assim, só dá para jogar esse jogo com esse material? Não, pode ser adaptado, por exemplo, para o jogo da memória, utilizando, então, a carta do mestre, então, pode ser retirada e pode ser utilizado em jogo da memória, então, com 3 combinações ou apenas 2 combinações. Um outro jogo que vocês também conhecem, o jogo da memória, mas com os 7 anões. Cada um deles tem um sinal. Às vezes, algumas pessoas ouvintes aprendem a língua de sinais, mas no caso de não saber qual é o sinal, podem localizar pela cor do seu gorro. Por exemplo, o Dunga, esse é o sinal dele. O personagem e o sinal, Dunga. E pode ser localizado, enfim, pela cor do gorro, ou pela fisionomia também. Cada personagem tem um sinal que deve ser localizado. E quais os materiais utilizados para a produção desse jogo? DVD, também um material reciclado que pode ser aproveitado então para os jogos. Agora eu vou apresentar para vocês um outro jogo. Trilha. Um jogo de trilha. Um caminho a ser percorrido. A trilha, então, é sobre refugiados. Com sinais, então, de países. Eu contei uma história, eu já fiz a tradução de uma história que eu vou apresentar para vocês aqui. Essa é a história. Esse é o livro. Qual é o título? A Viagem. É uma história, então, de uma família que foge da guerra e se muda para outros países, em fuga, caminhando de carro, de ônibus, de barco. Então, um processo dessa família. E eu adaptei, então, para um jogo em língua de sinais. Vejam só. Por exemplo, vocês podem verificar que existe uma série de países, como, por exemplo, a Síria. Esse é o sinal da Síria, que há pouco tempo passou por vários problemas. Então, aqui nós temos um caminho percorrido pela família e uma série de acontecimentos listados, então, que depois de jogar o dado, por exemplo, durante a trilha, cai na casa da polícia.
ele não pode jogar a próxima rodada, fica uma rodada sem jogar. Porque é como se a polícia tivesse prendido, então. Tem uma outra casa, então, que vai dizer, o barco virou, retorne ao início do jogo. Então, acontecimentos como a polícia, o barco que vira, o passaporte que é perdido, que é roubado, um assalto, então, várias situações que a família passa durante a história. Os países, então, que eu escolhi para trazer para dentro do jogo, né, tem relação com os refugiados e as dificuldades de vida da população. Por exemplo, a Síria, a Venezuela. Vocês recordam, né, há pouco tempo a Venezuela passou por uma situação muito complicada e muitos vieram para o Brasil. Um outro país, então, a Somália. Aproveito, então, para que os alunos aprendam os sinais diferentes, conheçam países, conheçam também sinais relacionados a acontecimentos, né, treinando a sua sinalização, contando do problema enfrentado em língua de sinais, na prática da língua de sinais, sem o uso, então, da língua oral, somente na língua de sinais. Qual o acontecimento naquele país? Né? Isso possibilita uma articulação com conhecimento histórico, a questão do ano. Então, um processo de articulação, então, da literatura, da narrativa literária, do jogo e da língua de sinais. São poucos os jogos em língua de sinais. Então, é uma oportunidade, então, de poder pensar essa ampliação, essa adaptação e essa produção, então, no aprendizado da língua de sinais, no uso dos jogos como meio de interação.